Fundação Cultural de Uberaba. Os tambores da congada ressoavam por todo o alto da abadia, e os corpos frenéticos se moviam ao tocar os instrumentos. Homens e mulheres, velhos e crianças, mantinham a tradição afro-brasileira dos ternos de Congo em um elo de canto, dança e louvor. A intensidade sonora dos batuques chegou até os ouvidos de Gilberto de Andrade Rezende. Em sua casa, no bairro Abadia, o empresário seguia sua rotina agitada quando decidiu assistir de perto ao ensaio do grupo de congada. A rua Inconfidentes, próxima à igreja de Nossa Senhora da Abadia, estava cheia de gente, de cantoria, de cores, de movimento, de cultura. O terno de congada tomava conta do espaço. Em grupo, os integrantes ensaiavam em suas respectivas posições a responsabilidade que tinham dentro do desfile. Era exigido ritmo, certeza na cantoria e harmonia entre a equipe. Um cortejo gracioso em que os pequeninos deveriam estar coordenados com os mais velhos, respeitando o papel e a hierarquia do terno, que funcionava como um quartel. Portanto, dividiam-se em generais, soldados, capitães, guardas fiscais, alferes e caixeiros de frente. Tradicionalmente, a apresentação dramatiza a luta e a história do povo negro por meio do som de instrumentos musicais, principalmente de percussão. O empresário, no auge dos seus 40 e poucos anos, observava o ensaio com os olhos atentos. Tirou fotos e filmou o ensaio. Era um conhecedor e apreciador de culturas populares, especialmente catira, folia de reis e congada. Gilberto Rezende construía um apreço fiel a essas expressões folclóricas desde muito novo. Por isso, ele assistia contente o terno de congada, como uma orquestra regida por um exímio maestro. Começou com um burburinho em meio aos múltiplos sons que inundavam a praça. Uma voz distante, mas firme e determinada, aparecia em segundo plano. Entre fugar dos tambores, um jovem universitário reclamava abertamente da falta de apoio da prefeitura de Uberaba em relação às manifestações culturais da cidade. Faltava transporte para os festeiros da congada, faltava verba, faltava reconhecimento. Seu discurso era de alguém que parecia conhecer a fundo a cultura da região. Estava lá, inclusive, dentro de outros movimentos, para fazer sua pesquisa sobre o terno de congada que ensaiava. O homem alto, negro, com cabelos crespos volumosos, de corpo robusto, bem vestido e de óculos escuros, era Antônio Carlos Marx, estudante de jornalismo, ator, diretor, presidente do Teatro Experimental de Uberaba e, acima de tudo, um admirador. Esse foi o primeiro contato entre Gilberto Rezende e o rapaz, que futuramente viria a ser seu companheiro de 40 anos de jornada cultural. Enquanto o jovem Antônio Carlos se queixava da negligência da gestão pública nos intervalos dos ensaios, o empresário assistia à cena com curiosidade. Tinha algum elemento especial nele, e o homem mais velho concluiu que era talento para a mudança. Naquele período, Gilberto havia começado a compor um grupo para a criação de uma entidade pública de cultura em Uberaba. A proposta era reunir idealistas, representantes de diversos segmentos culturais, com o propósito de reivindicar a formação de uma Secretaria de Cultura ou Fundação Cultural junto ao prefeito Silvério Cartafina Filho. Dessa forma, o poder público teria meios legais de valorizar artistas locais, além de fomentar e difundir as raízes culturais da cidade. Calma, menino. Qual é o problema? Bradou Gilberto. O problema é esse prefeito. Ele não ajuda a gente, não faz nada pela classe artística e por quem se esforça para manter essas tarefas tradicionais acontecendo, esbravejou Antônio Carlos. Mas você já cobrou a prefeitura? Eles não deixam nem a gente chegar perto. Gilberto viu nele o combustível para lutar por melhores condições. Menino, escuta. Estou reunindo um grupo para organizar uma instituição cultural.
e você pode participar. Já que você entende e gosta do que está falando, você pode ser nosso companheiro. O que acha? Ora, eu topo, respondeu Antônio Carlos. Então já fica combinado. Nós estamos fazendo as reuniões para definir o que será essa entidade. Já estamos em contato com o prefeito. Na próxima semana, temos uma reunião no prédio do Jornal da Manhã. Assim, o grupo tomou forma. Entre eles, Jorge Alberto Nabuti, Edson Prata, Lídia Prata, Décio Bragança, Gilberto Rezende, Demilton Dibe, Bete Dorsa, Maria Antonieta Borges, Lélia Sabino, Ervin Puller, José Soares Bilharinho, Hélio Siqueira e Beethoven Teixeira, além do secretário municipal de Educação, o professor Antônio Mendonça Bilharinho, além do secretário municipal de Educação, o professor Antônio Mendonça Bilharinho. Encontravam-se em casas particulares, no prédio do Jornal da Manhã, de Edson Prata, e nas salas do Teatro Experimental de Uberaba. A convivência do grupo formador era muito rica, como contou o empresário e presidente da Associação Cultural Casa do Folclore, Gilberto Rezende, sorrindo, com nostalgia, ao lembrar-se dos velhos tempos. Abre aspas. As reuniões eram a coisa mais gostosa do mundo. Todos estavam imbuídos no propósito não só de registrar, mas como também de difundir, propagar, participar e criar cultura em Uberaba. Aquilo estava como um rio que corre e, de repente, ele é represado. Aí depois arrebenta a represa. Então todo mundo estava com aquela lança louca de criar cultura. Fecha aspas. Em 11 de junho de 1981, saiu a Portaria 408, documento assinado pelo prefeito que nomeava uma comissão para elaborar um estatuto para a criação da Fundação Cultural de Uberaba. Era o início do sonho. Em 40 dias estava pronto o estatuto, que foi aprovado pelo prefeito em julho do mesmo ano. O documento previa a criação de 4 órgãos para a instituição, com membros e suplentes. O Conselho Deliberativo, que determinava as ações e o direcionamento da verba pública para a cultura, a Presidência, encarregada de supervisionar o trabalho dos outros setores, o Conselho Fiscal, responsável por fiscalizar as decisões dos demais órgãos, e a Diretoria Executiva, composta por um único membro que deveria realizar a coordenação geral das atividades da entidade. Inicialmente, a FCU estava integrada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Uberaba. Isso tornava o secretário de Educação da cidade, simultaneamente, o presidente da Fundação Cultural. O primeiro a exercer o cargo, em 1982, foi o secretário Antônio Mendonça Bilharinho. Também naquele ano, foi nomeado o primeiro conselho da Fundação Cultural, e Antônio Carlos Marques estava como suplente do Conselho Deliberativo. Um dos primeiros trabalhos da Fundação foi a gravação, em 1983, de um LP denominado Canto e Dança do Povo Uberaba, com a participação de grupos de catira, folias de reis, congadas e moçambiques. Gilberto Rezende explicou, abre aspas, todos os textos referentes às manifestações afro ficaram por conta de Antônio Carlos. Eu fiquei com a parte de catira e folia de reis. Nós levamos todo esse grupo para a Casa do Folclore e fizemos a gravação do documentário. Foi uma beleza, fecha aspas. Os LPs foram adquiridos pela FCU para distribuição na comunidade e lançados em abril de 1984, durante o aniversário da cidade. Segundo Gilberto, o objetivo era contar para Uberaba que a Fundação Cultural existia e difundir a existência dessas tradições culturais. Antônio Carlos dedicou-se à Fundação Cultural por quase 40 anos. Por lá trabalhou até o fim da vida. Entre a década de 1980 e o fim dos anos 2000, foi conselheiro. Também foi um dos fundadores do Circo do Povo, projeto cultural itinerante que será abordado no próximo capítulo e do qual foi diretor por mais de uma década. Diretor cultural da Fundação, diretor do Teatro Municipal Vera Cruz, equipamento cultural ligado à FCU, além de ter integrado o CONFAL, no empenho de preservação da memória e do patrimônio histórico.
Na década de 1990, Antônio Carlos foi autor da Escola Mirim de Samba, ação social com crianças e adolescentes dos bairros alocados, distantes dos aglomerados urbanos, como Coreinha, comunidade profundamente vulnerável de Uberaba. Funcionava como uma agremiação carnavalesca para preservar e transmitir os valores da cultura do samba e do carnaval de maneira social e pedagógica. A principal atividade era o ensino de instrumentos. Portanto, os alunos integravam uma bateria de samba mirim. Com patrocínio do Ministério da Cultura, o professor coordenou oficinas de artesanato, teatro, música, danças folclóricas e comidas típicas regionais ainda na década de 1990. Assim como outros projetos, esse tinha um cunho social, voltado para crianças em vulnerabilidade. Trouxe a Uberaba, em 1995, o programa TIM Arte Educação, cujo intuito era de resgatar a cultura local e regional por meio da arte, fortalecer a integração da arte, da cultura, da educação e da ação social na sociedade, ampliar o acesso aos bens e serviços culturais como movimentos, manifestações e mostras artísticas, promover a inclusão social e cultural de crianças e adolescentes da rede pública de ensino. O programa funcionou por mais de 10 anos na cidade e atendia, anualmente, cerca de 250 jovens com oficinas de artes circenses, arte digital, capoeira, percussão e dança. Outro notório projeto foi o Domingo Cultural. Nas 2 primeiras décadas dos anos 2000, realizado todos os domingos em frente ao mercado municipal, com apresentações musicais de diferentes artistas e bandas uberabenses. Tinha proposta cultural de entregar lazer e entretenimento à população uberabense, com resgate inclusive do Carnaval de Marchinhas. O Domingo Cultural durou até meados de 2013. Além disso, enquanto diretor cultural, organizou diversos carnavais de rua e incentivou as tradicionais escolas de samba de Uberaba a participar de editais de fomento. Ainda em vida, no ano de 2015, Antônio Carlos foi homenageado com o seu nome dado à sucursal da Biblioteca Municipal de Uberaba, em funcionamento no Centro Municipal de Educação Avançada Cairo Teodoro Batista, o SEMEA Abadia. Segundo o presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, João Eurípides Sabino, esse é um dos tributos mais nobres da vida de uma pessoa. É na biblioteca que se encontra a essência pura e oculta de cada autor. Quem entra nela, sai ainda melhor. Durante o Fórum de 35 anos da Fundação Cultural, no início de 2016, Antônio Carlos fez uma retrospectiva do trabalho da instituição. Abre aspas. Passei por todos os presidentes da Fundação Cultural, com a maior honra. Por isso, reconheço todos os trabalhos e todas as dificuldades que cada um deles enfrentou para manter acesa a cultura de Uberaba. Fecha aspas. O que ele não sabia ainda é que seria, naquele mesmo ano, convidado para ser o próximo presidente da Fundação Cultural de Uberaba, instituição da qual foi membro fundador. O casarão na Praça Rui Barbosa, sede da Fundação Cultural, estava abarrotado de gente na manhã da sexta-feira, no dia 12 de agosto de 2016. Artistas, representantes de grupos culturais, servidores, autoridades, imprensa, amigos e familiares do novo presidente estavam presentes. A solenidade parecia um festival cultural. Os alunos da Orquestra Viola de Ouro de Uberaba promoveram uma homenagem mostrando o poder da viola com dedilhados impecáveis. Clássicos do sertanejo raiz emocionaram a plateia. Saudade da Minha Terra foi entoado pelo grupo de 7 pessoas, entre crianças, adultos e idosos, vestidos de camisa social rosa e chapéu de cowboy, enquanto tocavam suas violas. A apresentação seguinte era um samba. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. A voz potente da cancioneira Janice Lopes abriu espaço na multidão. De braços erguidos, olhos fechados, interpretou a capela O Canto de Três Raças, canção imortalizada na voz de Clara Nunes. A força,
e a atitude e o talento da artista impressionaram o público, que começou a cantar junto. O novo presidente já estava com as lágrimas nos olhos pela apresentação. Com o microfone nas mãos, Antônio Carlos se posicionou à frente das pessoas, levou a mão no peito e, enternecido, iniciou o seu discurso. Eu não esperava isso, gente. Eu nem sei o que falar, mas vou falar com o coração. Entre aplausos do público, relembrou sua história com a Fundação Cultural e enfatizou como seria pautada a sua gestão. Minha missão aqui é trabalho. É poder corresponder a todo o carinho que estão me acolhendo. Pretendo ouvir todos os segmentos culturais para que a gente possa avançar dentro do que os artistas almejam. Uma semana depois da posse como presidente, foi feita uma recepção dedicada carinhosamente a Antônio Carlos na Casa do Folclore. O encontro, repleto de apresentações teatrais e musicais, marcou sua popularidade entre os líderes culturais da cidade. Ele era um homem e um profissional querido. A historiadora Maria Aparecida Manzan afirmou, abre aspas, não se pronuncia cultura em Uberaba sem se lembrar imediatamente do querido professor, fecha aspas. Tanto pela sua excelência quanto pela sua naturalidade com as questões culturais, muitos acreditam que o reconhecimento veio tarde. Abre aspas. Deram cargos que não eram à altura dele. Por onde ele passou, ele reconstruiu e fez história, sem nunca reclamar. Ele fazia acontecer, e eram outras pessoas que levavam crédito por isso, fechou aspas, argumentou o sobrinho Mateus Soares Lemos Marques. Décio Bragança também compartilhou do pensamento, abre aspas. Não foi dado a ele o devido valor por parte do governo municipal. Ele foi a pessoa que esteve por mais tempo dentro da Fundação Cultural. Fecha aspas. O produtor cultural e amigo de infância Tonico Carvalho disse, abre aspas, ele já fazia trabalho de presidente antes, só não assinava ou dava entrevista para a imprensa. Fecha aspas. De acordo com o amigo e ex-colega de trabalho, que preferiu não se identificar, Antônio Carlos demorou a ser escolhido como presidente por racismo nos bastidores da política municipal e dentro da própria FCU. Outro colega de trabalho, que também não quis ser identificado, relatou que por diversas vezes presenciou momentos de discriminação racial velada contra o professor, além de profundo desrespeito a uma pessoa que estava com a saúde debilitada, atitudes que, infelizmente, ultrapassavam o caráter profissional. Mas a resposta de Antônio Carlos aos ataques era ser pacífico e calmo, contam. Enfrentava sérios problemas renais em seus últimos anos de vida. Estava bem mais magro, exausto das hemodiálises e com catéter à mostra no pescoço. Ainda assim, o forte senso de responsabilidade com seu legado e seu incontestável amor pela Fundação Cultural falavam mais alto e ele continuava o trabalho. Aqueles que conviveram com o professor sabiam que ele era uma pessoa serena, conciliadora e com afiada consciência de justiça. A amiga, jornalista e pedagoga completou com firmeza, abre aspas. Por muitas vezes, Antônio Carlos trabalhava e outras pessoas apareciam. Ou seja, os presidentes da fundação eram indicados pelos prefeitos, mas de nada entendiam de cultura, nada faziam e não tinham a mínima boa vontade. Então, encostavam-se no Antônio Carlos, que exercia o cargo de diretor cultural. Era ele quem corria atrás de tudo, que organizava todos os eventos. Falo isso porque eu acompanhei o trabalho dele como pessoa, como amiga e, principalmente, como profissional. Fecha aspas. A jornalista explicou que Antônio Carlos insistia na valorização da cultura negra dentro da fundação. Organizou de forma científica e documentada os ternos de Congado e Moçambique,
bem como as companhias de folias de reis. Abre aspas. Ainda assim, muitas pessoas apareceram em cima disso, que ele realizou na FCU. Fecha aspas, finalizou. Tonico Carvalho remontou a ascensão de Antônio Carlos no setor de cultura. Abre aspas. Antes de escolherem um presidente, eu falei que a prefeitura não ia arrumar alguém igual a ele, com a experiência que ele tinha. Fecha aspas, afirmou Tonico. De acordo com o produtor, os dois viveram a cultura propriamente dita. Abre aspas. Ele foi autor, diretor, músico, professor. Estava sempre no teatro, mas a cidade nos bloqueava. Ele por ser negro e eu por ser pobre. As pessoas achavam que a gente era bundão. Só que nunca precisamos puxar saco de ninguém porque a gente sabia trabalhar. Nunca aceitamos a opressão e o racismo. Fecha aspas. E a Bia do Sumaré contou que as lideranças negras de Uberaba escreveram cartas para o prefeito Paulo Pial, reforçando o nome de Antônio Carlos para a presidência da Fundação Cultural. Abre aspas. O nome dele foi com muito aval por trás disso. Quando esse pedido foi aceito, foi muito bom. Sabíamos que não era alguém administrativo, indicado político ou parente. Fecha aspas. No primeiro mês da sua administração, as folias de reis, que ele pesquisava ao lado da historiadora Maria Aparecida Manzan desde 1995, e o hip hop foram declarados Patrimônio Cultural Imaterial de Uberaba, com a sua assinatura no decreto. Antônio Carlos trouxe para a Fundação Cultural todas as atividades e promoções relacionadas aos conhecimentos culturais. Reuniu grupos de congadas, moçambiques e afogés da cidade em diversos eventos, além dos grupos de teatro, das companhias de reis e os artistas plásticos na FCU. Abre aspas. Ele também juntava a cultura popular com a cultura erudita e fez disso uma meta. Ele estava envolvido em todos os eventos porque tinha uma percepção muito grande das necessidades culturais e das tradições de serem revividas e preservadas, confirmou Maria Aparecida Manzan. O mestre, como passou a ser chamado, passou por quase todos os cargos. Começou como voluntário da cultura e morreu como presidente. O nome Antônio Carlos Marques está há mais de 4 décadas assinado na história da cultura de Uberaba.